Amy Carmichael, capítulo 6. Rindo na chuva. 4 meses depois da volta para a granja, Amy sentiu o chamado, como ela costumava dizer, para o Japão. No entanto, o que ela faria lá? Ela não conhecia uma única pessoa no Japão ou qualquer pessoa relacionada com o trabalho missionário lá. Robert Wilson, é claro, conhecia missionários em todo o mundo. Quando Amy lhe dissera que se sentia chamada para o Japão, Barclay Buston veio de imediato à sua mente. Buston era um missionário enviado pela Sociedade Missionária da Igreja, o braço missionário da Igreja da Inglaterra. Ele era o líder de um grupo chamado Grupo Evangelístico Japonês. O grupo era formado por missionários de várias denominações e Robert Wilson sabia que daria as boas-vindas a uma missionária presbiteriana, jovem e irlandesa. Após ser rejeitada pela missão no interior da China e retornar à Granja Broughton, Robert Wilson pensou que a Amy se aquietaria em casa. Tinha sido tão bom recuperá-la. No entanto, agora ela queria partir de novo. Não foi fácil para Robert Wilson escrever a carta para Barclay Buston, perguntando se havia um lugar para Amy e sua equipe. Ele também se preocupava com a saúde da jovem. Se ela não estivera saudável o suficiente para ir à China, como ela considerava estar saudável o suficiente para ir ao Japão? Não fazia sentido para ele. No entanto, ele sabia que Amy acreditava que Deus lhe havia dito para ir, e ela era uma pessoa muito determinada. Assim, embora não a quisesse perder de novo, ele fez todo o possível para ajudá-la com seus planos. Certa de que Deus a chamara para o Japão, Amy não se incomodou em esperar uma resposta de Barclay Buston. 3 mulheres da missão no interior da China navegariam para Xangai no início de março e Amy planejava viajar com elas. Em Xangai, ela se transferiria para outro navio para a viagem ao Japão. Ela pediu a Robert Wilson que pedisse a Barclay Buston para enviar sua resposta para Xangai, para que a resposta estivesse à espera de Amy quando ela chegasse. Em 3 de março de 1892, juntamente com seu baú de roupas marítimo, Amy embarcou no Valeta, no rio Tamisa, perto de Londres. Amy teria preferido escalar a escada do costado, acenar para se despedir e seguir para o mar, mas não seria tão fácil assim. Dizer adeus para uma longa viagem marítima era algo longo e demorado. Muitas pessoas que partiam nessas viagens nunca mais voltavam. Havia naufrágios, doenças e catástrofes esperando no extremo oriente. E quem ficava em casa muitas vezes agia como se estivesse em um funeral, em lugar de despedida. Em Manchester, Amy se despedira com muitas lágrimas para sua mãe. Contudo, Robert Wilson insistira em escoltá-la até o cais. Amy ficou no convés do Valeta e se despediu com acenos. As lágrimas escorriam por suas bochechas, enquanto os que estavam no cais entoavam hinos cantados em Kiswick para ela e para as outras 3 mulheres missionárias a bordo. À medida que o navio começou a se afastar das docas, Amy se sentiu ao mesmo tempo triste e aliviada quando Robert Wilson começou a desaparecer de vista. Era difícil deixá-lo sem saber se o veria de novo outra vez. Enquanto o Valeta cruzava o fim das docas e começava a navegar com a corrente do rio Tamisa, lá estava Robert Wilson de novo. Ele correra ao longo do pier para olhar pela última vez para sua amada Amy. O Valeta passou tão perto de onde ele estava em pé que ele e Amy puderam gritar mensagens um para o outro.
Eles se encorajaram mutuamente com versículos da Bíblia. E então, quando Amy pensou que não poderia suportar mais, o navio saiu para o canal principal do rio e, pela última vez, Robert Wilson se transformou em uma pequena mancha ondulante nas docas. Amy conseguiu. Ela havia deixado sua mãe e o pai adotivo para seguir a orientação de Deus. Mais tarde, ela afirmou ter sido essa coisa mais difícil que ela já fez. A vida a bordo, no Valeta, caiu em uma rotina. Amy se sentia enjoada, mas não tanto quanto muitos dos outros passageiros. Como de costume, ela logo começou a organizar as coisas. Dentro de uma semana, havia leituras da Bíblia de manhã no convés de popa e cultos de domingos no salão. Amy e uma das mulheres da missão no interior da China iniciaram um estudo da Bíblia a bordo do navio, que atraiu uma estranha variedade de passageiros e tripulantes. Um indiano de alta classe que procurava a verdade, uma chinesa, um pobre indiano que se vendera como escravo para trabalhar nas plantações de açúcar nas Índias Ocidentais e uma babá chinesa. Quando o Valeta entrou no mar Mediterrâneo e atravessou a costa norte da África, Amy encontrou outras oportunidades para conversar com os passageiros e membros da tripulação sobre a mensagem do Evangelho. Em Port Said, o navio se dirigiu para o sul através do Canal de Suez, com seus 162 quilômetros de comprimento. Então atravessou o Mar Vermelho e entrou no Oceano Índico. Todos ficaram felizes quando o Valeta chegou a Colombo, Ceilão. Amy e as outras 3 mulheres que seguiriam para Xangai passaram vários dias em Colombo, antes de embarcar em outro navio para a segunda etapa da jornada. Amy passou o tempo a fazer visitas aos missionários sobre os quais tinha ouvido falar em suas conexões Kiswick. Por fim, Amy embarcou no Sutlej para Xangai. Ao contrário do Valeta, o Sutlej era um pesadelo infestado com ratos e baratas. Para Amy, o navio trouxe lembranças de quando vivia nas favelas. No entanto, em vez de reclamar sobre as condições do navio, Amy encontrou um grande pedaço de papelão no qual ela escreveu as palavras: "Em tudo dai graças". Ela colocou o aviso perto de seu beliche, onde podia ler as palavras antes de dormir todas as noites. Amy deve ter vivido o que escrevera, porque causou um grande impacto no capitão durante a viagem. Ele disse que nunca havia visto uma passageira que tivesse uma atitude tão positiva em meio às condições precárias do navio. Durante a viagem, ele questionou Amy repetidas vezes sobre sua fé, até anunciar que queria se tornar um cristão como ela. É claro que Amy ficou feliz, e mais ainda quando ele pediu que ela escrevesse alguns versículos da Bíblia em um papelão para que ele pudesse pendurá-los nas paredes de sua cabine. Era sua maneira de anunciar a toda a tripulação que ele agora era cristão. A conversão do capitão ao cristianismo foi o único ponto agradável da viagem. Amy ficou grata quando o navio atravessou o rio Yangtze, depois o rio Huangpu e entrou em Xangai, onde ela ficou com os missionários da missão no interior da China. Em Xangai, uma carta de Berkeley Buston esperava por ela. Sim, a carta informava que o grupo evangelístico japonês tinha um lugar para ela e que um de seus missionários a encontraria quando ela chegasse ao porto, no sul do Japão. Depois de permanecer por pouco tempo em Xangai, Amy embarcou no Yokohama para a última etapa da viagem ao Japão. Na viagem, o navio enfrentou um forte tufão. Por causa da tempestade, seus passageiros foram transferidos para um reboque para uma viagem difícil até o porto. Quando a força do tufão começou a diminuir, Amy pôs os pés em solo japonês. Ela conseguira dar a volta por mais da metade do mundo de forma segura.
Sentindo-se fraca depois de 5 dias de constante enjoo, ela se sentou sobre seu baú marítimo e olhou em volta procurando o missionário que deveria encontrá-la ali. Através da chuva que caía, Amy notou alguns rostos castanhos claros encarando-a. Ela não culpava as pessoas por olharem. Ela sabia que deveria parecer um terror. Seu chapéu de feltro estava completamente molhado e ela podia senti-lo pendurado sobre as orelhas. A chuva formava pequenas trilhas que pingavam do chapéu e escorriam pelo vestido. Cada centímetro seu, até a sua roupa de baixo engomada, estava molhada. O missionário que deveria se encontrar com ela não estava lá. Sentindo um pouco de pânico, Amy começou a olhar em volta, procurando qualquer rosto branco. Não havia nenhum. Acima do vento uivante, ela gritou: "Alguém aqui fala inglês? Alguém aqui fala inglês?" Algumas risadinhas foram ouvidas daqueles à sua volta, mas nenhuma resposta, pelo menos nenhuma resposta que ela pudesse entender. Ela tentou de novo: "Meu nome é Amy Carmichael. Alguém pode me ajudar?" Ainda nenhuma resposta. De repente, Amy percebeu quão engraçada era a situação. Depois de passar pela metade do mundo, agora ela se encontrava presa em um porto no Japão, no meio de um tufão, sem a menor ideia do que fazer a seguir. Ela começou a rir, e quanto mais pensava sobre a situação, mais ria, até que lágrimas de riso se juntaram aos pingos de chuva que caíam em cascata por suas bochechas. Quando ela terminou de rir, 2 japoneses se aproximaram e fizeram um gesto para que ela se levantasse. Eles engancharam cordas sob as alças do baú e o penduraram em uma haste de bambu entre eles. Fizeram sinal para que ela os seguisse. Amy os seguiu enquanto os 2 homens conversavam um com o outro em frases curtas e rápidas. Os homens seguiram o caminho ao longo das docas, dobraram uma esquina e entraram em uma rua. Amy não podia ver o fim da rua. A chuva ainda estava forte demais. Além disso, ela precisou se concentrar muito para evitar as enormes poças e sulcos na estrada. O trio avançou por algumas centenas de metros, até que os homens se abaixaram e entraram em um prédio. Amy os seguiu. A seguir, o mais baixo dos homens acenou para que ela se sentasse em uma esteira de grama tecida em uma sala dentro do prédio. Ao fazê-lo, os homens se curvaram e saíram da sala. Amy ficou sozinha, sentada de pernas cruzadas em uma esteira. Não era muito confortável, mas pelo menos estava fora da chuva. Ela olhou em volta da sala. As paredes eram feitas com painéis de papel muito fino e não via nenhum móvel. Amy estava ciente de que suas roupas estavam fazendo uma grande poça no tapete. Ela esperava que não fosse difícil de limpar. Amy ficou lá sentada por quase meia hora, antes de um dos homens reaparecer e fazer sinal de novo para que ela o seguisse. O homem levou Amy para fora até um carrinho de 2 rodas. Ela vira os carros de 2 rodas que eram puxados por um motorista em Xangai, mas não fazia ideia de quão desconfortáveis eles eram. Todos os ossos de seu corpo pareciam sacudir a cada volta das rodas enormes. O vento batia em sua saia e ela puxou o chale encharcado com força à sua volta, como se ele pudesse fornecer de alguma forma a solução para a tempestade. O carro parou em frente a uma casa. O homem baixou as alças que puxavam o carro e em seguida levantou o baú de roupas de Amy entre os eixos traseiros. Amy não tinha ideia de onde ela estava, mas achou que era ali onde deveria descer. Quando saiu do carro, o motorista se inclinou em sua direção, pegou as alças do carrinho e saiu de volta para a chuva. Amy bateu alto na porta da casa. Muito para seu alívio, um homem branco a abriu.
O homem ficou atordoado por um momento com a estranha baixinha e molhada, que estava em sua porta no meio de um tufão. Ele convidou Amy a entrar e lhe ofereceu um pouco de chá. Felizmente ele falava inglês com um forte sotaque americano. Durante a xícara de chá fumegante, a história de Amy saiu de seus lábios e logo seu anfitrião estava rindo. A história se tornava mais engraçada e divertida à medida que ela contava. Até que ambos estavam rindo tanto que as laterais do corpo de Amy doíam. Quando terminou a história, Amy fizera um novo amigo no comerciante americano. O comerciante lhe explicou saber onde viviam 2 missionários, embora não lhe soubesse os nomes. Ele estava razoavelmente certo de que Amy deveria ficar com eles. Do contrário, ele tinha certeza de que eles saberiam onde ela teria que ir. Depois de várias xícaras de chá, o comerciante chamou um motorista com um daqueles carrinhos pequenos para Amy. O homem deu uma série de instruções em japonês e então Amy voltou a sair. Desta vez ela sabia aonde se dirigia. Quando Amy chegou à casa missionária, descobriu que as pessoas lá eram de fato os missionários que a esperavam. No entanto, eles também estavam esperando o missionário que havia sido enviado de uma estação missionária no campo para encontrá-la. Ele ainda não havia chegado, o que explicava o motivo de não haver ninguém para encontrar Amy nas docas. Os outros missionários concluíram que o tufão o atrasara e que ele chegaria assim que pudesse. Ainda assim, o fato de ele não estar lá para se encontrar com Amy lhe deu a oportunidade de aprender no primeiro dia no campo missionário. Deus poderia fazer as coisas funcionarem, mesmo quando tudo parecia dar errado. Amy pensou nos homens que haviam levado seu baú. Ela supôs que haviam pago o motorista para levá-la ao comerciante, contudo ela não tinha como encontrá-lo de novo para lhes agradecer. E o comerciante fizera o mesmo. Amy estava à mercê de Deus e da bondade de estranhos, e ela havia sido ajudada a cada passo do caminho. Amy ficou feliz por finalmente colocar roupas secas. Ela estivera ensopada por cerca de 6 horas desde que saíra do Yokohama Maru. Ela desfrutou de uma refeição maravilhosa com os outros missionários antes de se deitar. Antes de dormir, ela se apoiou na cama e escreveu algumas linhas no diário sobre o primeiro dia no Japão. Ela terminou com: "De todas as experiências engraçadas que vivi, esta manhã foi a mais engraçada de todas." No dia seguinte, porém, Amy descobriu algo que a surpreendeu e perturbou. O clima estava nublado, no entanto, não chovia. Ela estava feliz por poder sair de casa. Com uma das mulheres missionárias com as quais estava hospedada, foram caminhar pela praia. Elas conversavam sobre o que Amy poderia esperar no campo missionário. Amy observou que não importava o que acontecesse entre os não convertidos, seria maravilhoso contar sempre com o apoio dos outros missionários. A mulher parou e se virou para Amy. Com um olhar de choque total em seu rosto, ela disse: "Você não está imaginando que todos os missionários se amam, não é?" Então ela deu uma risada do tipo: "Espere até você ver." Amy ficou estupefata. É claro que cria que os outros missionários amavam uns aos outros. O próprio Jesus ordenou aos cristãos que amassem uns aos outros. Então o que essa mulher queria dizer? Ela queria dizer de fato que os missionários cristãos não estavam mais perto de seguir os mandamentos de Deus do que os não cristãos? Isso não poderia ser verdade. Amy não podia acreditar nisso. Nessa noite ela orou por um longo tempo antes de dormir. Senhor, ajuda-me a amar sempre as outras pessoas como Tu nos amas. Mostra-me como amar até os cristãos que não me amarem de volta. Ela pediu. Ela teria bastante prática nesse quesito nos próximos 15 meses.